E o Flamengo pretende mesmo contratar goleiro para 2027? Prejuízo de 90 milhões de reais no Flamengo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E o Flamengo registrará um prejuízo de 90 milhões de reais com Everton Cebolinha. E olha que eu estou me atendo apenas à aquisição de direitos econômicos. O atacante, que havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros, depois ainda teve mais 1,5 milhão de euros de custo. É que na virada de 2025 para 2026, como não vendeu o Cebolinha, estava previsto no contrato esse acréscimo de mais 1,5 milhão de euros. 15 milhões de euros hoje equivalem a 90 milhões de reais. E aqui vem a notícia importante do dia: o Flamengo decidiu abrir mão do Cebolinha. O clube topa liberá-lo sem custos, para que ele cumpra, para que ele não tenha de cumprir os últimos 6 meses finais do acordo. O contrato entre Cebolinha e Flamengo se encerra em 31 de dezembro. E desde que ele não jogue num rival brasileiro, se o Cebolinha encontrar qualquer outro clube no mundo, vai ser liberado sem nenhuma necessidade de compensação financeira. Em troca, o Flamengo economiza 1,5 milhão de reais por mês, nos meses que ainda restam daqui até o fim da temporada, setembro, outubro, novembro, dezembro, além de 13º e férias proporcionais. Passagem que viveu alguns bons momentos e vários momentos de queda. Dá definitivamente para dizer que o Cebolinha não deixará saudade. Custo alto, salário elevado e jogador que não empolgou. Só para completar, o Cebolinha tinha negociações fechadas com o Krasnodar, mas na última hora o presidente do clube russo recuou e diante desse cenário, Cebolinha ainda procura interessados em seu futebol. Caberia no seu time do coração se fosse para que o seu clube contratasse o Cebolinha de graça? Seria um bom negócio? É só importante lembrar que o Cebolinha para clubes brasileiros pede um pacote de 2,5 milhões de reais por mês. 1,5 milhão de salário e outro 1 milhão de luvas. E o Flamengo vai contratar goleiro? Informação que surgiu durante as últimas horas dá conta de que o rubro-negro prepara e busca um goleiro de peso importante para ser adquirido para o próximo ano. Isso teria a ver com falhas recentes do goleiro Rossi e com a falta de convicção em Endrio, que foi contratado do futebol português na temporada passada. Antes de gravar esse vídeo, consegui contato com uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo, que descartou a chegada de um novo goleiro. Segundo essa fonte, hoje as prioridades são encontrar um centroavante que possa chegar para fazer sombra ao Pedro e mais um ponta. O nome dos sonhos, todo mundo sabe, é Luiz Henrique. O Flamengo, apesar das falhas do Rossi, entende que o goleiro segue prestigiado e que se houver algum problema com ele, o Endrio está sendo preparado para ser o sucessor. Até por isso, não há a necessidade da contratação de um outro goleiro. A pergunta que fica para você, torcedor do Flamengo, que é quem realmente conhece o time: há necessidade de o Flamengo ter mais um goleiro ou os dois que lá estão já são suficientemente capazes? Só para completar o noticiário do Fla, contar que Joshua, meio atacante, revelado na base do Fla e que tem treinado no time principal, passou a receber uma série de sondagens nos últimos dias. Mas o Flamengo travou qualquer tipo de negociação e pretende fazer com que ele jogue com mais frequência no Sub-20 para continuar evoluindo. O Matheus França, lembra dele? Meio atacante que surgiu no Flamengo e foi vendido por 20 milhões de euros para o Crystal Palace, procura clubes de futebol no Brasil. E o Crystal Palace topa emprestá-lo de graça. A verdade é que o Matheus França, hoje com 22 anos de idade, virou uma grande incógnita. Na futebol inglês, ele não conseguiu evoluir. Foi emprestado para o Vasco, onde teve uma série de problemas extracampo e também não vingou. O Vasco devolveu o Matheus França para o futebol inglês. O Crystal Palace não tem planos de utilizá-lo e já o liberou para procurar clubes de futebol por aqui. Será que o Matheus França seria uma boa aposta para o seu time? Você lembra dele, né? Surge muito bem no Flamengo, fazendo gols, dando assistências, sendo protagonista no elenco estrelado. Foi por isso que o Crystal Palace decidiu investir 120 milhões de reais. O contrato com o time inglês só se encerra em 2028. E o Botafogo preparou e mandou proposta ao Zenit por Luiz Henrique. Informação divulgada por praticamente todos os setoristas do Botafogo dá conta de que o clube convenceu Danilo a ser envolvido numa troca com o Luiz Henrique do Zenit.
confesso que não consegui a confirmação com o staff do Danilo sobre essa situação. Você vai lembrar que o Danilo já havia declarado que não se mudaria em hipótese alguma para o Zenit. Ele quer voltar para o futebol europeu, mas para jogar numa liga grande e não no futebol russo. De acordo com a informação dos setoristas do Botafogo, essa primeira tentativa junto ao Zenit de trocar Danilo por Luiz Henrique não foi aceita pelo clube russo. A partir daí, o Botafogo enviou uma segunda proposta, com as cessões em definitivo do Danilo e do centroavante Kadir para contar com o Luiz Henrique. Se o Zenit aceitar, vai faltar resolver um outro grande problema, o salário do Luiz Henrique, acima dos 3 milhões de reais por mês, no futebol russo, ele precisaria se adequar e reduzir de forma considerável seus vencimentos. Importante registrar que o Flamengo ainda não desistiu da contratação do Luiz Henrique e tenta sacramentar nas próximas horas a venda do Plata para o Dinamo Moscou, uma operação de 10 a 12 milhões de euros com pagamento à vista, para que essa grana, somada a um dinheiro que o Flamengo tenta conseguir, seja suficiente para a aquisição do Luiz Henrique. O atacante de 25 anos de idade, que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, não quer continuar na Rússia e está desesperado para sair do Zenit. E deixar seu like, tá bom? O Leandro Leal. Nicola, você acha que o Flamengo perde muito com a rescisão do Saul, do De La Cruz e do Cebolinha? Não perde absolutamente nada, Leandro. São 3 atletas de pouca utilidade. O que o Flamengo ganha é uma baita economia. O Saul ganha 2 milhões e 300 mil por mês, o De La Cruz ganha 1,5, o Cebolinha ganha 1,5. Você soma tudo, dá 5 milhões e 300 mil reais, que poderiam ser muito melhor utilizados, mas muito melhor utilizados. O grande problema desses 3 nomes foram os investimentos feitos no De La Cruz e no Cebolinha. De La Cruz, vocês vão lembrar, o Flamengo precisou pagar à vista o valor da multa rescisória junto ao River Plate de 16 milhões de dólares. Cebolinha foi comprado por 15 milhões de euros. Os dois custaram cada um 90 milhões de reais, tá? Inclusive hoje surgiu a notícia lá no Rio de que o Flamengo já topa ceder o Cebolinha sem qualquer compensação financeira. O contrato acaba em dezembro. Pintando uma proposta do exterior, o Flamengo topa liberá-lo de graça para economizar esse 1,5 milhão de reais por mês até dezembro. O Valderi Souza, olá, Santarém no Pará. Luiz Henrique vem para o Flamengo. Valderi, essa negociação ela pode avançar se o Flamengo conseguir fechar a venda do Plata para o Dinamo Moscou. O clube russo que contratou Marcelo Martins também quer o Plata. Só que o Flamengo condicionou essa saída ao pagamento do Dinamo Moscou à vista. O Flamengo quer a grana no ato. Uma operação entre 10 e 12 milhões de dólares. Ou melhor, de euros. Fechando esse negócio, por 10 milhões de euros, o Flamengo ainda precisaria colocar mais 25 milhões de euros para contratar o Luiz Henrique do Zenit, tá bom? É só importante lembrar que a relação do Zenit com o Fla não é das mais afáveis, não é das melhores. Isso tem muito a ver com o fato de que quando o Zenit contratou o Gerson, o Flamengo fez questão de só liberar o Gerson depois da quitação da grana à vista. Giovanni Pinheiro Freitas, Nicola, Cebolinha no Vasco. Rodrigo também, cara, contei para vocês, né, que o Flamengo topa liberar o Cebolinha sem compensação financeira ainda nesse ano, só para se ver livre do salário dele. Mas eu tenho certeza que pro Vasco não haveria liberação gratuita. Hoje, os presidentes se detestam, inclusive o BAP acaba de entrar na justiça como pessoa física para processar o Pedrinho, presidente do Vasco, que o chamou de mau caráter, entre outras coisas, na semana passada.